Tem empresária mantendo alguém na equipe porque tem medo de demitir. E tem empresária que quer demitir um funcionário por um erro que a empresa mesmo ensinou a cometer. Na prática, a pergunta não é só: essa pessoa errou? A pergunta é: ela não sabe? Ela não consegue? Ela não quer? Ou ela já quebrou a confiança da empresa? Eu recebo esse dilema o tempo inteiro. Taliane, eu treino mais uma vez ou eu encerro de vez essa relação? E eu adianto, a minha resposta nunca começa com a demissão. Ela começa antes, com diagnóstico. Eu sou Taliane Castro, advogada de empresas, e nesse vídeo eu vou te mostrar o método que eu uso com as minhas clientes empresárias para tomarem a decisão correta, sem sentir raiva, medo ou culpa. Primeiro de tudo, identifique o tipo de problema. Antes de decidir se vai treinar ou demitir, você precisa ter isso muito claro. Quando alguma empresária chega e me diz que não está dando certo com um funcionário, eu não aceito essa resposta como um diagnóstico. Não dá certo pode significar 4 coisas diferentes e cada uma exige uma resposta. A primeira é clareza. Aquela funcionária sabia exatamente o que era esperado dela? Pensa aí na sua empresa uma recepcionista, por exemplo. Ela recebe o comando de atenda melhor, mas não tem nenhum protocolo, nenhum método de encaixe, de atendimento, nada documentado, nada treinável. Aqui nesse caso, a primeira resposta é definir padrão e treinar. A segunda é capacidade. Aquela funcionária recebeu ferramenta e tempo para aprender? Aqui é o profissional que erra no uso do sistema porque ninguém ensinou o fluxo correto. E aqui a resposta é simples, é ensinar, acompanhar e testar. A terceira é comportamento. A funcionária sabe e pode, mas ela escolhe não cumprir? Aqui é o prestador que cancela sem aviso, apesar de ter cláusula contratual clara e muitas conversas anteriores. A resposta aqui é feedback formal e acompanhamento. E a quarta é confiança. A pergunta aqui é: a relação ainda é sustentável? Mentira, manipulação de informação, agressão ou fraude? A resposta aqui é apurar com agilidade e decidir. Eu separo assim porque empresas que confundem esses problemas tomam decisões ruins. Treina quem está quebrando confiança, demite quem nunca teve orientação, promove um técnico excelente e depois o culpa porque ele não sabe liderar pessoas. O primeiro erro de gestão é tratar toda falha como falta de vontade. O segundo é tratar toda falta de vontade como falta de treinamento. E tem coisa que, quando acontece, me faz perguntar se ainda tem relação para continuar. Deixa eu te dar 4 situações que eu avaliaria de forma diferente. A primeira, a recepcionista que atrasa todos os dias. Se o problema é atraso recorrente, eu não começaria perguntando se ela é uma boa pessoa ou se ela está há muito tempo na empresa. Eu verificaria fatos. Qual foi o horário combinado? Quantos atrasos já ocorreram? Como que isso afeta o funcionamento da empresa e o que já foi comunicado dessa situação? Depois, eu faria uma conversa objetiva. E aqui não é eu preciso que você chegue cedo ou que você melhore. É demonstrar de maneira objetiva. Nos últimos 10 dias, você chegou a tal horário, mas o seu horário é esse. Isso acabou atrasando a abertura da clínica e deixou pacientes esperando. A partir de amanhã, o nosso padrão é esse, você chegará esse horário. Em 7 dias, retomamos o nosso contato para entender como que ficou esse fluxo. Perceba que há diferença. O feedback sai da opinião e passa para o comportamento observável. E olha, empresária que tolera atraso durante meses e depois explode, também treina comportamento da equipe, só que comportamento errado. A segunda situação, a profissional que é tecnicamente boa, mas trata mal toda a equipe. Esse caso acaba confundindo o dono da clínica, porque a profissional entrega, até atrai pacientes. Só que a pergunta aqui precisa ser maior. Quanto essa entrega custa para o restante da operação? Se a recepção trabalha com medo, se ninguém consegue corrigir uma conduta e se ela desafia liderança na frente de toda a equipe, o resultado individual dela pode estar escondendo um prejuízo coletivo. Eu não manteria alguém que apenas produz. Um profissional pode até faturar bem, mas sair muito caro para a empresa. Entenda, resultado que destrói o ambiente cobra juros altos. A terceira situação, o funcionário erra porque o processo muda toda semana.
Aqui eu seria muito firme com a empresária, como eu sou. Não adianta cobrar de funcionário regra que muda toda semana com urgência diferente. Se o dono muda a prioridade, o gestor orienta outra coisa e o WhatsApp vira o lugar oficial de decisões soltas, o problema não é só do funcionário. A empresa está produzindo confusão. Antes de treinar a pessoa de novo, eu primeiro organizaria o processo. Quem decide onde a regra fica registrada? Qual é a versão válida? Quem confirma que a equipe entendeu? Aqui, olhando bem para você. Treinamento não corrige processo incoerente. Tá, alecrim dourado. Anjo. E a quarta situação. Houve quebra de confiança com determinado funcionário. Quando há suspeita de fraude, desvio de dinheiro, manipulação de documentos, quebra de sigilo, agressão ou situação que coloca paciente e empresa em risco, eu saio do campo de desenvolvimento e entro no campo da apuração. Isso não significa demitir do impulso. Significa preservar provas, limitar acesso quando necessário, ouvir as pessoas certas e decidir sem transformar o grupo da empresa em tribunal. Em casos graves, ficar oferecendo mais uma oportunidade pode aumentar e muito os riscos da empresa. Mas entenda, a empresa também não pode aplicar a penalidade máxima sem prova, proporcionalidade e análise. Nem toda situação grave gera justa causa automática. A justa causa exige enquadramento, prova e análise do caso. Por isso, a regra é clara, é apurar antes de aplicar. E agora, presta atenção. Eu já te expliquei como identificar o problema, te dei 4 situações com as 4 respostas que eu daria, mas agora eu vou te dar um plano de correção. Quando o problema ainda é corrigível, eu recomendo um plano simples. Nada de documento de 20 páginas para te ficar lá preso uma leitura. 2 horas depois. Na verdade, o seu plano precisa responder 6 pontos. Anota aí. 1. Qual fato aconteceu? Com data ou exemplo concreto. 2. Qual foi o impacto na equipe, no paciente, no caixa, no processo. 3. Qual comportamento ou entrega passa a ser esperado. 4. Que suporte a empresa vai oferecer, seja treinamento, procedimento, ferramenta ou acompanhamento. 5. Qual é o prazo compatível para a mudança aparecer? 6. Em que data a empresa vai fazer a revisão e qual será a consequência se nada mudar? Taliane, mas eu treinei e nada resolveu. Existe um momento em que treinar virou só adiar aí dentro do seu negócio. É quando a pessoa recebeu a mesma orientação várias vezes e segue com o mesmo comportamento, sem evoluir. Quando ela transforma todo o feedback em justificativa, confronto ou culpa de terceiros. Quando o restante da equipe está absorvendo o trabalho, o desgaste e todos os erros dela. Quando a liderança não confia mais nas informações que recebe. Quando a empresa mantém a pessoa só por medo de perder faturamento, paciente ou produtividade no curto prazo. E quando o comportamento entra em choque com um limite que deveria ser inegociável. Respeito, ética, segurança, sigilo e cuidado com o paciente. Nessa fase, eu perguntaria para a empresária se esse funcionário estivesse pedindo hoje para entrar na sua empresa com tudo que você sabe sobre ela, você contrataria? E tem uma diferença que é muito importante que você tenha em mente. Para CLTs e prestadores de serviços, as decisões são tomadas de maneira diferente. Quando você tem funcionário CLT, além da gestão, na condução, você também tem o poder disciplinar previsto na lei. Numa justa causa, por exemplo, precisa ter tudo documentado para justificar o porquê de estar tomando aquela decisão. Se for um contrato com prestador, aí eu vou para o instrumento que oficializou aquela relação. O contrato. Está previsto no contrato as regras de confidencialidade, sigilo, troca de paciente e encerramento da relação? Tudo isso tem que estar muito claro no documento. Mas é claro, de nada adianta um contrato lindo se na verdade a relação que você tem com seu prestador é uma relação de emprego. Aí o trabalho e o problema é outro, muito maior, que eu já falei em outros vídeos por aqui, você pode olhar e vai te ajudar. Enfim, eu resumiria a decisão entre treinar ou demitir assim. Se a pessoa não sabia o que fazer, esclareça. Se não aprendeu porque faltou estrutura, treine e acompanhe. Se sabe, consegue e escolhe não cumprir, estabeleça a consequência. Se o comportamento destrói a confiança e ultrapassa um limite grave, apure e decida com rapidez.
E se o problema está no processo, não use a demissão para esconder um problema de gestão. A empresa precisa desenvolver quem tem disposição para avançar e precisa chamar de paciência aquilo que já virou medo de liderar. Treinar é investir em capacidade. Insistir sem critério é financiar o mesmo erro por muito tempo. Antes de demitir alguém, organize os fatos. Antes de oferecer mais um treinamento, verifique se ainda há espaço para mudança. Decisão de equipe não deveria depender de humor do dia. Ela precisa conversar com a cultura, com a operação, com os contratos e os riscos da empresa. Se cada conflito de funcionário ou prestador termina na sua mesa e ninguém sabe como agir, a empresa não precisa só de mais uma conversa. Ela precisa de critério, protocolo e liderança preparada. No link da descrição você encontra os canais para falar com a minha equipe sobre assessoria jurídica e empresarial. E me conta aqui nos comentários, é mais difícil aí na sua empresa decidir treinar ou demitir?